Meu amigo vascaíno, o Vasco volta a respirar no Campeonato Brasileiro. Vascão que venceu ontem e os resultados hoje foram excelentes para o Vasco. O Fluminense num abismo total, o Corinthians não consegue vencer. O Vasco abre uma margem importante com relação ao Grêmio também. E o Vasco respira para ir a Salvador pegar o Bahia, que venceu hoje. Vamos falar muito aqui sobre a situação do treinador. Amanhã a gente vai ter anúncio e está sacramentado. O Vasco fechou negócio com o Souza e também com o Alex Teixeira. A gente vai explicar toda essa situação para você, torcedor Cruz Maltino. Eu peço a você que não é inscrito, para você poder se inscrever, colocar muita atenção nesse vídeo, porque a gente vai passar a rodada do Campeonato Olímpico, vamos falar aí sobre o treinador e também sobre a situação dessas duas contratações aí. Se inscrevam no canal. Vamos lá, de forma imediata, a gente já vai colocar aqui os resultados de ontem, porque é o seguinte, ó, os senhores já tinham conhecimento que o Criciúma venceu o Botafogo, o nosso rival direto ali pelo rebaixamento, o Grêmio, perdeu ontem um clássico, o Grenal. Outro resultado que foi muito interessante para o Vasco ontem, o Cuiabá empatando com o Atlético Goianiense. O Vasco ontem, uma vitória maiúscula, 4-1. E agora os jogos de hoje, hein? O Bahia venceu no finalzinho ali o Cruzeiro. O Flamengo bateu o Fluminense. Olha só, o Fluminense no abismo. E o seguinte, o Corinthians ficou no 1-1 com o Atlético Paranaense. O gol do Corinthians foi no último minuto. Mas é o seguinte, reparem aqui a classificação, porque o Vasco já consegue abrir ali uma margem de pontos significativa, principalmente com relação ao Fluminense. O Fluminense possui 11 jogos, o Vasco também tem 11. O Vasco abre 4 pontos de vantagem para o Fluminense. Isso é muito importante, gente. O Vasco, que também, embora tenha 2 jogos a menos com relação ao Grêmio, o Vasco também tem 4 pontos aí de vantagem com relação ao Grêmio. Ou seja, mesmo que o Grêmio vença um desses jogos aí, o Vasco ainda vai ficar na frente ainda. Reparem aqui, ó, que o Vasco abriu 2 pontos de vantagem com relação ao Corinthians, certo? Isso é muito bom, pessoal, porque a gente vai jogar contra a equipe do Bahia e um empate lá não é ruim para o Vasco, não, porque o Vasco fica fora da zona do rebaixamento. O Vasco vai trabalhar ali com toda a certeza do mundo, mais aliviado nesta semana. Vamos lá, com relação ao treinador do Vasco, tá? As conversas estão muito adiantadas com o Ramon Dias. O Pedrinho só está parando algumas arestas aí com relação à situação do último contrato do Ramon Dias. Tem umas pendênciazinhas ali. A tendência é que amanhã seja simplesmente ali anunciado o Ramon Dias. Apesar disso, o Paiva vai ter um papel primordial ali na situação da comissão técnica do Vasco da Gama ali e será ouvido. Paiva que ganhou muita, mas muita moral. Ele vai trabalhar ali do lado ali do Emiliano, tá? Outra notícia, grande notícia aí do dia, é a situação aí da confirmação. O Vasco da Gama, tá, acertou aí os salários de Souza e de Alex Teixeira.
Laureano, eu discordo profundamente com a contratação desses profissionais, Laureano. Acho que não tem condição. Acho que foi um negócio muito bom, tá? Muito bom. Porque o Vasco da Gama está fazendo um contrato de produtividade com os dois. R$ 150 mil para futebol é muito pouco. É melhor você fazer um contrato de 150 mil e colocando produtividade, produção ao atleta, do que o Vasco pagar esse caminhão aí de dinheiro que o Vasco tem pagado aí para alguns jogadores. Inclusive, a gente coloca aqui com fonte para você, torcedor do Vasco. O Vasco fechou aí, ó, com o Souza e o Alex Teixeira, salários aí acertados, né? R$ 150 mil cada um, né? E se tiverem um rendimento bacana, ganham mais. Se não, fica com isso só. Ah, Laureano, pô, você está falando que é muito dinheiro, mas o mundo do futebol é pouca coisa. Se a gente levar em consideração que tem jogador aí, igual o Galdames, que ganha 600 mil, Rojas, que ganha 600 mil, o seguinte, o Felipe Coutinho, ele também está acertado verbalmente aí com o Vasco da Gama, tá? Então o Vasco vai fazer toda essa situação para anunciar os três juntos, tá? E o que eu estou falando para vocês, essa situação do atleta Alan aqui no Vasco da Gama está ganhando muita força, tá? Não achem, olha só, contrato se rasga. Nesse pré-contrato hoje, a gente tomou conhecimento que simplesmente o Alan também está calçado, está protegido. Não achem estranho se o Alan vier aparecer aqui no Vasco da Gama, tá? Então, boas novidades para a gente respira no Campeonato Brasileiro. Agora o Vasco só depende dele, tá? Agora, se Deus quiser, vai ser um novo campeonato. O Ramon chegando e reforços aí acertados com o Vasco. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!